Olá a todos, estamos aqui com a Roxane Rojo, que vai conversar com a gente hoje sobre letramentos, multiletramentos e sobre a pedagogia dos multiletramentos. Roxane, é um prazer enorme ter você conosco e eu queria que você nos desse um bom dia, um oi, para a gente começar essa conversa. Bom dia, Cris. Oi. Oi, pessoal. É um prazer estar aqui. Eu quero agradecer o convite para trabalhar com o programa Escrevendo o Futuro e poder conversar um pouquinho com vocês sobre as coisas que eu tenho estudado com meus alunos nos últimos tempos. Roxane, o termo letramento já entrou no nosso dia a dia há muito tempo, mas ele é frequentemente confundido ou entendido como equivalente à alfabetização e mesmo alfabetismo. E nós sabemos que não se trata da mesma coisa. Hoje a gente já fala fundamentalmente em práticas de letramento e em multiletramentos. Então, eu gostaria que você nos ensinasse e nos explicasse essas diferenças que estão colocadas aí. De fato, quando o conceito aparece, lá nos anos 80, fim dos anos 70, né, os próprios autores, eu diria, fundiam um pouco, usavam como equivalentes o conceito de letramento, no singular, e de alfabetismo. Por quê? Mais tarde outros autores vão dizer, olha, mas essa é uma visão muito escolar, muito cristalizada, muito do letramento valorizado pela escola, valorizado pelo jornalismo, valorizado por certas instâncias sociais que têm força. Há outros letramentos e outras maneiras de usar a escrita na sociedade que são completamente ignoradas, né? As maneiras não valorizadas, né? Então eu acho que o conceito, por isso mesmo, é um conceito que foi evoluindo, né? Vocês têm milhares de nomes, letramento, depois tipos e níveis de letramento, depois letramentos no plural, né? Práticas de letramento, depois multiletramento, agora novos letramentos, enfim. É um conceito que vem caminhando conforme caminha, tanto os estudos como a realidade social, né? Então a ideia é isso, quer dizer, que a gente numa sociedade como a nossa, já na pós-modernidade ou alta modernidade, usa a escrita e a leitura o tempo todo, né? A produção e os signos, né? Mediadores o tempo todo. Então, em práticas muito diferenciadas, né? Por exemplo, se eu digo, você vai tirar dinheiro na caixa do banco ou pagar com cartão de débito a sua conta. Você vai dizer, mas isso aí não é letramento, porque eu estou digitando números. Não, mas números são uma forma de letramento e de escrita matemática também, né? E eu estou usando escrita numa prática cotidiana que a escola não vai ensinar. Não é um letramento valorizado para a escola, né? Já o letramento da escola, a professora entra, a professora faz chamada, a professora pede para o menino ler o texto em voz alta, aí claramente uma prática de letramento escolar, valorizada e que vai se confundir com alfabetização e alfabetismo, porque esse é o recorte do letramento que a escola faz, e só ela, né? Em outros lugares eu vou ter outras coisas, por exemplo, estou dirigindo meu carro, né? Vem um menino, Josias, vamos supor, com a sua camiseta toda esfarrapada e pendura lá um saquinho de bala de hortelã com um bilhete. Estou vendendo R$3,50, preciso do dinheiro, por favor, compre, né? Pouca gente reconhece isso como uma prática de letramento. Primeiro, porque não é valorizada. Segundo, porque a escrita está lá, mas ele poderia ter feito oralmente. Agora, por que a escrita está lá? Porque ele preserva a própria face, ele não precisa pedir esmola ou vender pessoalmente para mim. E porque ele bota em 5 carros em vez de um só, enquanto o farol está fechado, né? Então, a prática de letramento é muito útil, né, em situação de trabalho de rua. Agora, isso não é valorizado pela escola, né? Então, a questão da escola é que eu acho que teria que ampliar para práticas de culturas locais mais variadas do que só a prática valorizada. E parar de confundir com o alfabetismo. Uma coisa é quando eu estou trabalhando com capacidades, habilidades e competências de leitura, ou com alfabetização e formas da escrita, etc. Ou com formatos de gênero e como é que funcionam os gêneros. Isso é refletir sobre, né? Letramento é prática, né? É usar as coisas para compreender criticamente e produzir, né?
Então, separar um pouco as duas coisas, ensino de conteúdos e práticas que têm que ser exercitadas, né? Então, necessariamente, essas práticas de letramento envolvem diferentes culturas, diferentes contextos culturais. Certamente, né? A gente tem um exemplo muito engraçado, eu vou ter que ler porque é uma notícia que saiu, desculpe, na Folha UOL, em 2008, né? Mas veja esse exemplo de letramento em cultura local, né? Letramento não valorizado, que é muito engraçado. Notícia é a seguinte: tocador de atabaque num terreiro de Umbanda de Vila Medeiros, aqui em São Paulo, na zona norte de São Paulo, Renato Dias ficou muito intrigado certa noite com as frases balbuciadas em aparente transe por um guia espiritual. Disseram-lhe que talvez fosse uma língua indígena. Uma das entidades da Umbanda é o caboclo, que representa o índio brasileiro. Independente de qualquer convicção religiosa, aquela cena acabou se materializando no primeiro CD de rap com letras em tupi que se tem notícia, né? Fiquei interessado, diz o rapper, né, na sonoridade daquelas palavras, e ele então foi procurar um professor da USP, especialista em tupi, né, Guarani, para entender aquelas palavras e fazer rap em tupi. E aí o CD chama Calmoda, que foi lançado então em 2008, né? Aí diz o jornalista, o projeto só foi possível graças à inusitada mistura, né, de práticas de letramento e de não letradas, né, de terreiro de Umbanda, com o rigor acadêmico de um professor da USP. Ou seja, valorizada e não letrada, né, porque aí nas práticas pré-escrita eu não vou ter letramento. Então, quer dizer, a sua pergunta é, o que a escola tem que fazer? É isso, né, que você perguntou. Eu perguntei que essas práticas de letramento que você está mencionando, elas necessariamente implicam contextos culturais diferentes. Contextos culturais muito diferenciados. O que a escola tem que fazer com isso, né? Porque saber disso, eu acho, contemplar as culturas locais da onde vocês estão trabalhando. Esse é um programa que abrange o Brasil inteiro. Não vou me arvorar de conhecer as práticas letradas locais do Brasil inteiro, mas ter abertura para não trabalhar somente com as valorizadas. É evidente que é importante a escola trabalhar com o jornalismo, com a divulgação científica, que são as práticas valorizadas, mas também acolher as práticas do alunado, né? Roxane, você acabou de dar o exemplo do rap, na notícia que você leu. Isso me remete à questão da presença das múltiplas linguagens nos textos que circulam hoje, né? Ou a gente hoje não lê mais só um texto escrito. Queria que você explicasse um pouco, falasse um pouco para a gente sobre a presença dessas múltiplas linguagens nos textos. Sobre a multimodalidade. Exato. Tá. Na verdade, né, essa coisa de que é agora que é assim, né, é uma ilusão, né? Se a gente pensar na própria escrita e nos textos escritos, a escrita tem uma mancha de página, ela tem uma diagramação, ela tem a escolha do tipo de caligrafia, né, ou de serifa, de letra, né, que a tipografia vai. Então ela tem uma série de aspectos, quer dizer, o que eu estou dizendo? Que a escrita é imagem, né, ela não é só linguagem escrita, ela é imagem também. Há muito tempo os textos, seja de jornal, seja de livro didático, de livro em geral, trazem também infográficos, mapas. Pense no mapa. O mapa é lá da Idade Média, não é? E está dentro da escola há muitos anos. Ele é, sobretudo, imagem, né? A escrita inserida na imagem. Então, primeiro, não é agora. Se a gente for pensar, então, na televisão e no rádio, que também estão aí desde 1920, 30, né? Já viabilizavam vídeos, filmes, cinema, áudio, música, etc. O problema é, TV e rádio entraram, e mesmo cinema, entraram muito pouco e muito lateralmente na escola, né? A escola é que é muito aferrada ao texto escrito, entendido como sistema de escrita, né? E não como imagem ou qualquer outra coisa. Pegue um cara como Arnaldo Antunes, ele vai fazer maravilhosos poemas visuais com caligrafias, né? Então a escrita é a imagem. Agora, a segunda questão é que a gente tem tendido também a ver essas outras linguagens, ditas outras linguagens, a multimodalidade, como uma ilustração da escrita. O que eu estou dizendo? Escola muito aferrada a essa ideia de que letramento é letramento da letra, né? É letramento da escrita.
As novas tecnologias vieram mudar isso, né, gente? Vamos combinar, porque elas não funcionam, elas funcionam o tempo todo com tudo misturado, tudo junto, né? Então, agora se torna importante trabalhar com os tais textos multimodais ou multissemióticos que têm imagem, movimento, áudio, etc. Nesse caso, a tendência dos professores tem sido, universitários, não universitários em geral, usar, por exemplo, vídeo ou um rap como uma ilustração, um momento de descanso ou distração ou relax na aula, mas não como um objeto de ensino de leitura escrita, né? E ele é. Ou seja, eu tenho que aprender a ler a imagem, assim, a ler a música, a ler o design, assim como eu aprendo a ler e produzir, sobretudo produzir, né? Textos escritos, né? Então, eu acho que essa é uma questão bem importante que vai se tornar cada vez mais importante. Porque hoje as crianças que estão chegando à escola já têm acesso, boa parte delas, a tecnologias móveis, né? As pesquisas têm mostrado que não se trata nem de questão de classe social, de ter dinheiro ou não. Então, elas já vão chegar usando, chegar usuários, né? Então, a escola vai ter que refletir sobre isso melhor. Roxane, você poderia dar um exemplo para nós disso que você acabou de dizer? Eu acho que um exemplo bem interessante, porque aí o problema também do professor é o problema do material didático que ele tem e das propostas didáticas que ele tem, né? Projetos didáticos, etc. Um exemplo que eu acho bem interessante é pensar as tecnologias para produzir esses materiais. Tem um vídeo na TED Talks, que é um site de palestras, né, de um menino, 19 anos na ocasião, Mike Matas, que eu gosto muito, americano, que inventou uma maneira de fazer livros digitais que não são PDFs enfiados no tablet, né, que são livros digitais interativos, multimodais, né. Acho legal que vocês deem uma olhada nesse vídeo, ele vai estar disponível para vocês e possam avaliar o quão diferente é essa leitura, porque pelo meio do texto o livro permite que ele abra um mapa digital interativo e possa navegar pelas regiões dos Estados Unidos, por exemplo, onde tem, por exemplo, energia eólica ou energia solar, e ver qual é o tamanho do parque. Quer dizer, eu tenho que saber interagir com a imagem, ler mapa, ler legenda de mapa, para relacionar com o texto que não está só escrito no livro, está sendo, por exemplo, falado pelo Al Gore numa videoaula que está dentro do livro. Então aí é um material que já não separa mais escrita de vídeo, de fala, de áudio, de diagrama e de animação, né? Essa é a mudança, eu acho, que é para onde aponta, né, a sociedade atual, né? Que é o que ocorre na internet, né?